Boa tarde, eu sou Vilmar Locatelli, advogado, professor, e venho aqui com vocês hoje, através da Rede Vida, fazer uma reflexão. Convidar vocês a fazer uma reflexão sobre o momento que estamos passando em nosso país, sobre especialmente a questão da Previdência Social e essa bendita reforma que está sendo apresentada pelo governo e que deve chegar a você. A você sim, a você dona de casa, a você trabalhador rural, a você que tem aí o seu registro em carteira assinado, você que trabalha nas fazendas, você empregado em qualquer ramo aí do comércio, todo mundo vai ser atingido pela reforma da Previdência. E nós não poderíamos deixar passar em branco a oportunidade de discutirmos, de aprofundarmos esses assuntos. E aqui, na Rede Vida, nós vamos, a partir de hoje, começar este quadro. Um momento para refletirmos, para discutirmos esse assunto com você. Para que você fique inteirado da situação. Para que você saiba para onde estamos indo, para onde está indo o nosso país. O que será feito com os seus direitos? Será que com a Previdência vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a reforma trabalhista, que prometeram 6 milhões de empregos e, na verdade, aumentou o desemprego? Será que nós podemos confiar nessa proposta, nessa mentira que está sendo dita? Vamos ver mesmo do que se trata. Queria começar com vocês perguntando uma simples coisa. Vamos perguntar, queria que você me ajudasse a responder isso. Será mesmo que sem essa reforma a Previdência Social vai quebrar? Ela está em déficit, não poderá mais responder pelas necessidades previdenciárias dos cidadãos brasileiros? Olha, é nisso que nós vamos falar. Temos aqui um estudo que foi produzido pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a ANFIP, e ela nos mostra que não é bem assim. Vamos começar contando a história desde lá de 1988, quando a nossa Constituição Federal foi promulgada lá no dia 5 de outubro de 1988. Aquela gama de esperança na população, aquela efervescência social, com a ideia de que nós iríamos fazer um país melhor. Pois bem, a Constituição Federal, ela criou o que nós chamamos de Seguridade Social. A Seguridade Social é composta por 3 áreas distintas. Se não vejamos quais são essas 3 áreas. A primeira área é a da saúde, entendeu? A área da saúde, que abrange aí o SUS, os postos de saúde, né? A segunda área é a área da assistência social. Essa área atinge, por exemplo, programas como o da Bolsa Família, que tantas famílias aqui em Bacabal e em outras regiões vizinhas são beneficiadas. Pois bem, e a terceira área é a área da Previdência Social, que atinge aí os benefícios, que atinge as aposentadorias. Certo? Mas aí você me pergunta, mas doutor, me responde uma coisa. E a Constituição previu também recursos para custear essas despesas com a Seguridade Social que abrange essas 3 áreas? Respondo que sim. Claro, a Constituição também destinou receitas, impostos, para custear todas essas despesas da Seguridade Social. E quais seriam essas receitas que a União podia contar
e pôde contar através da nossa Constituição Federal para custear todas as despesas com a Previdência Social e com toda a área completa da Seguridade Social em si, que abrange as 3 áreas, como eu já falei, né? Saúde, assistência e previdência. Pois bem, a Constituição, ela determina que, por exemplo, parte do seu salário seja retido, né? Uma parte você paga quando você tem uma carteira assinada, quando você tem um contrato de trabalho, parte do seu dinheiro já vai compor essas despesas, né, da Previdência. E parte descontado do seu salário e parte o empregador contribui. E mais, a Constituição previu também a contribuição sobre o lucro líquido, previu também o COFINS, previu o PIS/PASEP e ainda além de outras receitas vindas mesmo dos próprios orçamentos da União, dos estados e dos municípios. Certo, mas isso é suficiente? É suficiente para pagar a Seguridade Social? Isso é suficiente para garantir que todos tenham aposentadoria, que haja os postos de saúde do SUS funcionando, que se possa pagar Bolsa Família para as famílias que estão carentes, necessitadas de ajuda? Eu digo que sim. E nós vamos então observar agora um quadro do resultado da Seguridade Social nos últimos anos em nosso país. E esse quadro vai mostrar para nós como essas despesas estão sendo cobertas. Se você observar nesse quadro, desde 2005, essas despesas, as receitas têm sido maiores do que as despesas. E há um saldo anual, e desde 2005 esse saldo tem sido positivo. Em 2005, por exemplo, 72,8 bilhões sobraram. Em 2006, 60,9 bilhões sobraram. Em 2007, 70,9 bilhões sobraram. Em 2008, 66,3 bilhões sobraram. E em 2013 sobraram também 78 bilhões, quase 79 bilhões. Já de 2014 para cá, começou a mudar um pouco esse panorama devido à crise internacional. Em 2014, por exemplo, o saldo foi de 57,6 bilhões. Já em 2015, esse saldo baixou para 13,7 bilhões. Agora, a situação ficou mais precária quando chegamos no ano de 2016. No ano de 2016, sim, esse saldo se tornou negativo. Se tornou um déficit de 54,5 bilhões, em 2017, 56,9 bilhões. Pois bem, quando você percebe o saldo que havia sobrado desses anos anteriores, desde 2005, aí, digamos, né, um saldo superavitário, ainda temos, comparando entre 2005 e 2017, por exemplo, um saldo positivo médio de 43,4 bilhões. E então significa dizer que ainda não temos prejuízo efetivo com a Seguridade Social, que abrange esses 3 aspectos. Agora, querer ver a Previdência completamente separada desse debate, tirar a Previdência da Seguridade Social, como a Constituição prevê, e tratá-la de modo separado, e colocando ainda nessas despesas, por exemplo, a aposentadoria dos rurais, que não contribuíram efetivamente com tudo aquilo que poderiam ter contribuído, ou a Constituição, na verdade, quis acolher essas pessoas, dar-lhes uma possibilidade de uma vida mais digna. E outras despesas também são colocadas como se fossem simplesmente uma falta de receita, e fosse como se o Estado não tivesse feito
esse trabalho todo de resgatar, de dar dignidade para o trabalhador rural, que isso não fosse um trabalho social que o Estado tanto necessitou e que precisa-se para que possa a nossa sociedade viver bem, ter uma condição de vida, ter uma condição de sobreviver melhor. E por isso nós vamos continuar discutindo esse assunto, porque é muita coisa, não é? Tem muita coisa legal para a gente falar. E você vai ficar sabendo o que de fato acontece com a reforma da Previdência Social. O que vai acontecer com a sua vida, o que vai acontecer com o seu benefício futuro, com o benefício que o seu filho, que a sua filha espera almejar, né? Você que está trabalhando há tantos e tantos anos, contribuindo e que espera que na sua velhice seja amparado por um benefício, você vai ficar sabendo o que vai acontecer com o seu benefício se essa reforma for aprovada. Tá certo? Ficamos para o próximo debate, vamos debater sobre isso e você fique aí e fique junto conosco nesse debate, nessa proposta. Obrigado.